caros estudantes, bem-vindos então a mais uma aula da nossa disciplina em que vamos tratar de conhecimentos biológicos. Estou novamente aqui com o Luiz Carlos Saito, que vai participar da aula conosco. Bom, nessa aula nós vamos falar, o tema central é o corpo humano. Como a gente pode ver aqui nesse próximo slide, a gente vai então abordar no roteiro da aula, primeiramente, o uso de materiais biológicos e pensar um pouquinho em aspectos éticos e legais. Depois a gente vai fazer dois conjuntos de experimentos muito simples, né, Luiz? Um sobre digestão e outro sobre sentidos. E, finalmente, a gente vai usar também um modelo para tratar o assunto respiração e pensar um pouquinho sobre o uso de modelos no ensino. E, finalmente, a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios enfrentados pelo professor ao fazer as aulas práticas de biologia. Bem, então eu queria fazer uma pergunta para vocês, um questionamento. Será que existem situações em que a utilização do material biológico é a única maneira de promover um aprendizado eficiente? Bom, para a gente responder isso, né, Luiz, a gente precisa pensar um pouquinho em aspectos de bioética. Esse conceito, originalmente, aplicava-se só ao ser humano, mas atualmente ele é muito mais abrangente e aplica-se também aos animais. Então, é aquela questão da gente ter que pensar em que cuidados a gente tem que ter ao utilizar animais. Eu e o Luiz, particularmente, a gente acha que não, que tem muitas situações que a gente não precisa mesmo usar o material biológico, a gente pode ser mais cuidadoso com isso. E o que nos diz a lei? Então, vamos dar uma olhada aqui. Esse é um trechinho da lei que foi promulgada em 2008. E essa lei é muito clara, né, Luiz, ao afirmar que a gente não pode realmente utilizar animais no ensino fundamental. A gente só pode fazer experimentos com animais, e aí animais vertebrados, tá? É sobre isso que a lei fala, em cursos técnicos e em cursos superiores. O que a gente considera uma lei, na verdade, bastante positiva. Mas e o que pensar quando a gente está usando, então, e pensando em experimentos com o corpo humano? Bom, é claro que daí a gente tem que ter um cuidado redobrado e pensar nessas questões todas relacionadas à bioética. Então, a gente vai fazer alguns experimentos muito simples, né, Luiz? O nosso primeiro conjunto de experimentos estão relacionados com a digestão. Mais especificamente, com a primeira etapa da digestão que acontece na boca. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da mastigação para a digestão química e para a digestão mecânica. Então, Luiz, você vai me ajudar no nosso primeiro experimento, que é muito simples. Então, a gente tem aqui uma bolacha de água e sal e o Luiz vai mastigar essa bolacha. E ele vai contar para a gente que sensações ele está tendo. Luiz, quando você começa a mastigar isso, ele vai falar de boca cheia. É salgado ou é doce? Salgado. Tá, então mastiga e deixa bastante tempo na boca. Bastante tempo mesmo, tá, pessoal? Continua salgado, Luiz? Tá ficando doce. Ficando doce? Que esquisito. Tá doce. Nossa, e por que tá doce, Luiz? Porque na minha saliva tem uma coisa que quebra o amido do biscoito, que é a amilase salivar. Quebra o amido em açúcar. Então, isso é um exemplo de digestão química, né? Então, vocês veem que é uma coisa muito simples, que os alunos fazem cotidianamente e que a gente pode trazer, então, também para o universo da ciência. Bom, Luiz, agora também aqui a gente preparou outro experimento muito simples usando comprimidos efervescentes, né? Esse daqui é um comprimido inteiro e o outro comprimido que nós já esmagamos. E a gente vai colocar os dois. Antes de começar, eu queria que vocês pensassem, vocês acham que qual vai efervescer mais e mais rapidamente? O que a gente vai colocar inteiro ou o que a gente já vai colocar moído? Vamos ver, Luiz? Vamos lá. Ao mesmo tempo, 3, 2, 1.
Bom, pessoal, então acho que fica muito nítido a diferença, né? Terminou agora. Então Ainda aqui a reação já acabou. Ó, agora que a reação está ficando um pouco mais rápida, olha, aqui a gente pode ver bem que o comprimido continua inteiro. E aqui nesse outro pote, o comprimido já não está mais presente. Bom, então concluindo, Quando a gente mastiga, a gente tem uma digestão mais rápida. isso. Então aqui a gente está usando, na verdade, uma analogia, né? Então o que a gente está fazendo? Uma comparação de um processo aí do nosso metabolismo com a questão da efervescência. Muito obrigada, Luiz. Só agora acabou. Pois é. Bom, agora nós vamos passar para um segundo conjunto de experimentos relacionados aos órgãos do sentido. E agora o Luiz vai conduzir esses experimentos para a gente. Primeiro experimento, a gente vai falar de visão. Nós temos dois experimentos muito legais para apresentar. E para isso a gente só vai precisar de giz de várias cores. O primeiro experimento é para falar de visão binocular. Com um colega, segura o giz assim. O outro colega segura o giz para baixo. E a gente tem que encostar a ponta do giz um no outro. De novo. Parece fácil. Sim. Agora, tampa um olho. Tenta fazer de novo. Que difícil, Luiz. É um pouco mais complicado. Vamos tentar de novo, tá? Aí. Quando a gente olha com um olho só, a gente perde nossa visão binocular. Então, fica mais difícil acertar a profundidade. Tem outro exercício que a gente pode fazer usando os mesmos giz de várias cores. Suzana, vira para lá. Tá. Eu vou balançar o giz na lateral do rosto da Suzana e ela vai me avisar quando ela começar a ver algum movimento. E eu vou perguntar qual é a cor que ela está vendo. E ela vai responder. Tô vendo um movimento, Luiz. Que cor? Não sei. E agora? Marrom. Marrom. Ah. Mudando a cor? Vejo o movimento. Que cor? Não vejo. E agora? Verde. Mais uma vez? Movimento. Que cor? Não vejo. E agora? Vermelho. Vermelho. A gente primeiro vê o movimento na lateral do rosto e depois a cor. Quando a gente troca as cores, ela não consegue saber a diferença. Luiz, isso tem alguma implicação evolutiva? Sim, na evolução da nossa espécie, nós fomos selecionados aos poucos a primeiro ver se está se mexendo, depois para perceber a cor. Porque é mais importante a gente ver que está se mexendo do que ver que cor tem. Isso é muito legal de trabalhar com os estudantes, né, pessoal? Porque a gente traz elementos do cotidiano para o estudante desenvolver uma melhor percepção sobre o próprio corpo e também ainda poder refletir sobre alguns aspectos importantes de uma das teorias mais concretas e centrais da biologia, que é a teoria da evolução. Vamos fazer agora alguns experimentos sobre o sentido tato. Para isso a gente vai precisar de uma régua e de palito de dente. A gente vai pegar a régua, vai pegar os palitos e quebrar as pontinhas, que é para não machucar ninguém. Colocar um dos palitos na posição do zero da régua e colar com uma fita. Isso. Então vamos mostrar bem aqui para os nossos estudantes. A gente colou o palito no zero com uma fita. Bacana, Luiz. O segundo palito vai ficar solto na nossa mão. E é com ele que a gente vai testar o tato dos nossos colegas. Ô Luiz, a impressão minha, o que você fez aí foi um paquímetro caseiro. Sim, é um paquímetro caseiro. Paquímetro, então, é um instrumento, né, de medidas, de precisão, que tradicionalmente é usado para fazer esse experimento. Só que como a gente tem a intenção aqui de tornar esses experimentos bem acessíveis, a gente teve a ideia, então, de fazer ele com materiais mais alternativos. Suzano, vira de novo e estica o seu braço.
com a palma para baixo. Eu vou espetar a Suzana com algumas distâncias para vocês verem se ela percebe que é um ponto espetando ou 2 pontos espetando. Ok? Então, primeira distância. Quantos pontos, Suzana? 2. Quantos pontos, Suzana? 1. E agora? 1 também. Aumentei um pouco. Quantos pontos, Suzana? 1. E agora? 1 também. E agora? 2. Vou aumentar um pouco mais. 2. Bem nítido, né? 2 também. 1. Puxa, vou aumentar um pouco mais. Lembra sempre de espetar os 2 ao mesmo tempo. 2. 2. 2. Agora eu vou aumentar um pouco mais. Vamos ver o que ela sente. Sentiu 1 agora. 1 também. 1 também. É sempre bom a gente não dar muita dica de o que a gente está fazendo. Nesse exercício, na última eu só coloquei um palito. Olha, ele estava querendo me enganar, pessoal. Luiz, então, na verdade, o que a gente percebe é que aqui, quando a gente está tocando a mão, a gente tem muito mais sensibilidade. Nós temos né? muito mais receptores na mão do que nas alturas do braço. Isso, então isso é bacana e a gente vai apresentar agora no slide para vocês uma representação que na verdade é muito engraçada até, que é o homúnculo, né? Então o que esse homúnculo mostra? Seria uma representação de quão sensível a gente é em cada uma das partes. Então vocês vejam como as mãos são muito grandes, né? Muito obrigada, Luiz. Bom, agora a gente vai passar para um último experimento, que nesse caso, na verdade, não é um experimento, né? A gente vai usar um modelo de respiração celular. Bom, esse modelo é muito simples, né? Ele é feito, então, com garrafa PET, bexiga, um canudinho. Então, vejam bem. Aqui a gente corta a garrafa PET, coloca um pedaço de bexiga, simulando, então, uma membrana. Dentro da parte superior da garrafa PET, a gente vai passar um canudo e colar uma bexiga no interior. Bom, então o que a gente está simulando aqui, na verdade, pessoal? O canudo aí está representando as vias respiratórias, né? A bexiga representa os pulmões. E aqui embaixo a gente tem o diafragma. Luiz, usa pra gente esse modelo, por favor. Pega o diafragma, ou a membrana, e puxa para baixo. A bexiga enche e esvazia conforme eu mexo. Esse é um modelo muito clássico usado no ensino de ciências, né? Algumas vezes se faz com canudos bifurcados, mas na verdade tanto faz. Bom, eu vou aproveitar esse modelo para falar um pouquinho do uso tanto de analogias, que foi o que a gente fez, né, ao usar o comprimido efervescente, quanto de modelos. Então, eu vou passar para vocês aqui o próximo slide, que ele vai falar um pouquinho dessa técnica que se chama Teaching with Analogies, ou seja, ensinando com analogias. Essa técnica fala para a gente um pouquinho sobre a importância de explicar os modelos e as analogias. Porque muitas vezes a gente faz o que a gente fez aqui, né, Luiz? A gente mostra o modelo, só que a gente não explica para o estudante em que ponto ele difere da realidade. Então, segundo esse modelo, a gente tem que primeiro introduzir o assunto-alvo,
que nesse caso seria a respiração. Depois sugerir um análogo, que nesse caso é esse modelo com garrafa PET, e identificar as principais características, tanto da respiração quanto do modelo. E a gente vai ver o que eles têm de similar. Então, aqui nesse caso, por exemplo, é a questão do modelo e do pulmão também se expandirem quando tem essa mudança aqui na pressão desse modelo que seria a caixa torácica. Mas a gente normalmente para aí, a gente não pode fazer isso. A gente tem também que falar onde o modelo é falho. Por exemplo, se eu olho esse modelo, parece que quando eu inspiro, é só o diafragma que muda, né? Por quê? Porque a garrafa PET continua com o mesmo tamanho. Isso não é verdadeiro, né, Luiz? Não. Dá uma inspirada pra gente. Então, a gente vê aqui que toda a caixa torácica do Luiz está mudando, né? Mudando de volume. Então, aqui os músculos intercostais estão se expandindo, as costelas estão abrindo. Isso acontece aqui? Não, né? Então, no caso do Luiz, o diafragma dele também está se mexendo, só que a gente não vê. Aqui a gente só vê isso. Então, o que acontece? Ah, professora, não posso usar o modelo? Não, a gente pode usar o modelo sim, mas é importante fazer esses adendos que a gente está fazendo. Vejam, por exemplo, aqui no próximo slide, a gente tem uma imagem que mostra muito bem essa diferenciação do volume, de quando a gente inspira e quando a gente expira. Muito obrigada, Luiz. Bom, pessoal, então agora a gente vai finalizar não só a aula de hoje, mas também essas 4 aulas que a gente passou junto, falando um pouquinho sobre os conhecimentos biológicos. E daí a gente vai pensar um pouquinho nas limitações das aulas práticas e também das dificuldades do professor. Ah, professora, mas é tão bacana a aula prática. Será que tem mesmo algum problema com essas aulas? Tem. Por exemplo, às vezes a gente pode reforçar uma visão de ciência que não é verdadeira. Quando a gente faz, por exemplo, um experimento só mostrando como foi o seu resultado final, né, sem uma característica mais investigativa. E as dificuldades para o professor? Luiz, você foi professor da educação básica durante muito tempo, assim como eu, né? É fácil montar aula prática? Não, porque a gente não tem recursos e nem tempo. Pois é, né? Então as aulas práticas são muito bacanas, mas como professor é difícil, né, conseguir fazer isso. Mesmo assim, você acha que vale a pena, Luiz? Com certeza. Eu também, né? Então, a gente deixa aqui o nosso recado para vocês de que, principalmente quando a gente está falando de material biológico, né? Os experimentos, às vezes, são muito trabalhosos, a gente precisa de alguns recursos, mas a gente pode buscar formas de minimizar esses problemas, inclusive porque as aulas práticas são, como a gente viu ao longo aí dessas aulas, muito importantes. Então, por isso mesmo a gente trouxe sempre experimentos de custo baixo e de uma realização mais simples. Esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigada.